9h24 em Mato Grosso do Sul. CBN Finanças, com Hudson Garcia. O PIB cresceu 1% no primeiro trimestre. Agora o nosso comentarista Hudson Garcia vai trazer os reflexos disso, como podemos interpretar essa notícia. Bom dia, Hudson. Bom dia, Dani. Bom dia, nossa equipe e a todos que acompanham a CBN Campo Grande. Repercutindo um pouco a divulgação do resultado do Produto Interno Bruto do país do primeiro trimestre do ano, o Brasil cresceu 1% em relação ao quarto trimestre de 2021, mas acumula em 12 meses um crescimento de 4,7% em relação ao mesmo período. Com esses números, o país apresenta o 16º melhor desempenho mundial, ficando muito próximo à China, que cresceu 1,3%, e na frente dos Estados Unidos, que amargaram uma retração econômica de 0,4%. Me chamou a atenção, Dani, o crescimento bastante acentuado da atividade de serviços no país, que atingiu um aumento de 5,8% em 4 trimestres, com destaque para a atividade de transporte e armazenagem, com crescimento de 13,7%. Serviços de informática e comunicação aumentaram 12,3%, e a atividade de construção, que voltou a crescer, chegou a um acumulado no ano de 11,3%. O comércio ainda está patinando, mas chegou aos 4% de aumento neste mesmo período. A formação bruta de capital, ou seja, a ampliação da capacidade produtiva futura de uma economia por meio de investimentos correntes ou ativos fixos, acumula um aumento de 10,1%, mas perdeu consideravelmente força, registrando uma queda de 7,2% em relação ao primeiro trimestre de 2021. As despesas das famílias, que têm uma relação direta com o desempenho econômico de MEIs, micro e pequenas empresas, ficou praticamente estagnada, com um crescimento de 0,7% em relação ao trimestre anterior, e acumula uma alta de apenas 4,6% em 12 meses. Avaliando todas as variáveis que compõem o Produto Interno Bruto, é possível observar que a trajetória de crescimento do país, que vinha numa escalada exponencial do segundo até o quarto trimestre de 2021, perdeu força nos últimos meses de 2021 e nos primeiros de 2022, muito por conta da inflação dos preços, que para alguns setores causaram queda na demanda, e os juros altos, que impulsionaram os números da inadimplência, ao mesmo tempo que reduziram a demanda por crédito no país. A indústria nacional, por exemplo, estava crescendo acima dos 4% no segundo, terceiro e quarto trimestre do ano passado. Em 2022, caiu 1,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas o principal ponto de atenção dos números do PIB foram os números da agropecuária, queda de 8% em relação ao primeiro trimestre de 2021, retração de 4,8% em 12 meses e um resultado negativo de 0,9% em comparação ao último trimestre de 2021. O que explica números tão ruins? Bom, primeiro que a inflação de preços dos alimentos, a demanda por produtos agrícolas como batatas, mandiocas, arroz, tomate, entre outros, caiu nas gôndolas, o que fez muitos produtores rurais passaram a não plantar para essa safra esse tipo de alimento. Somente o arroz teve uma redução de 12% na área plantada, a batata 4,1% e o tomate caiu 5,2%. Sem falar na uva, que produziu neste ano 12,2% a menos que na safra passada. Apenas as culturas como milho e soja aumentaram a área plantada, mas aí vamos para os dois próximos problemas. Os preços globais de alimentos e o dólar mais caro impulsionou o preço do transporte e dos insumos para o plantio e colheita, ou seja, ficou mais caro produzir no Brasil e, para piorar, os efeitos climáticos no sul, centro-oeste e sudeste quebraram a safra, inclusive no Mato Grosso do Sul, que em alguns casos o produtor, após a colheita, não conseguirá fechar a conta. Para o próximo trimestre, teremos alguns aspectos positivos, como melhora do mercado formal de trabalho e até injeção de recursos como linhas do Pronamp, renegociação de dívidas, entre outras linhas de financiamento.
mas ainda teremos uma pressão inflacionária alta e a renda em queda, com o desemprego em 2 dígitos, o que certamente fará o crescimento do produto interno bruto perder força. Considerando que em anos eleitorais, historicamente o PIB tem resultados pífios, poderíamos aproveitar este ano para promover a reforma administrativa, o que no futuro reduzirá os gastos da máquina pública e, se der tempo, a tributária, para que a partir de 2023 possamos pensar em formas de atingir o crescimento e o desenvolvimento econômico deste país e parar de discutir o bem contra o mal. Hudson Garcia, desejando a todos um ótimo final de semana para a CBN Campo Grande. 9 horas e 30 minutos em Mato Grosso do Sul.